O apoio e valorização à vida à distância é um tratamento espiritual desenvolvido pelo Centro Espírita Fé, Amor e Caridade de Tramandaí. Este trabalho é realizado há 8 anos sob a coordenação espiritual de Ivone Pereira e demais benfeitores. Este tratamento espiritual visa atender o indivíduo em suas necessidades, bem como assistência espiritual de toda a família, encarnados e desencarnados. O tratamento deve ser realizado por 6 semanas, durante todas as segundas-feiras, no horário das 16 horas até as 16h30. Cada assistido deve permanecer conectado com a equipe espiritual, iniciando pela prece simples de abertura. Logo após, deve iniciar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo e item sugerido anteriormente. Ao término da leitura, deve-se fazer a prece de encerramento, agradecendo a assistência e a companhia dos benfeitores espirituais. Para finalizar o tratamento, é necessário o autoabraço, reconectando-se consigo mesmo. Boa tarde, amigos. Bem-vindos a este trabalho de atendimento espiritual à distância, apoio e valorização da vida, sob a coordenação espiritual de Ivone Amaral Pereira. Vamos nos colocar em sintonia com essa equipe de benfeitores espirituais para nos acompanhar neste momento de fé, amor e caridade através da prece de abertura. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, a lei de amor, item 9. O amor é a essência divina e desde o primeiro até o último possuis no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tendesse a diminuí-la e atingindo frequentemente proporções sublimes. Disse eu por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seus corações transbordam sobre animais, sobre plantas e mesmo sobre objetos materiais. Espécies de misantropos se queixando da humanidade em geral, resistindo contra a tendência natural de sua alma que procura, ao seu redor, a afeição e a simpatia. Eles rebaixam a lei de amor
ao estado de instinto. Mas qualquer coisa que façam, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações, na sua criação. Esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência, e ainda que comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna, no sentido de que outros participem de suas afetuosas simpatias, das quais são ciosas. Pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei de amor, tal como Deus a entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer, e a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo, sob qualquer forma que ele se apresente. Porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? A família? A seita? A nação? Não, é a humanidade toda. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso próximo por sua transformação social, verá praticar por seus habitantes esta lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fosse feito, mas fazei-lhes ao contrário todo o bem que está em vosso poder fazer-lhes. Não creiais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede a seu malgrado ao amor verdadeiro. É um imã ao qual não pode resistir, e o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos vossos corações em estado latente. A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de ouvir as palavras de João, o evangelista. Vós o sabeis que quando a enfermidade e a velhice surpreenderem o curso de suas pregações, ele não repetia senão essas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Caros irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis bem cedo a terra transformada e tornar-se um Elísio, onde as almas dos justos virão gozar o repouso.
Félenon, Bordeaux, 1861. Meus queridos discípulos, os Espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai bastante, a fim de serdes amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando esta sábia máxima, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes do vosso decesso terrestre. Os estudos espíritas, tendo desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes uma certeza, a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem às aspirações da vossa alma. Também deveis vos elevar bastante alto para julgar sem as estreitezas da matéria e não condenar vosso próximo antes de terdes dirigido vosso pensamento até Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos para abrandá-las. É encarar a grande família humana como a sua, porque essa família vós a encontrareis em um certo período em mundos mais avançados, e os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que a vosso turno estareis bem contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesseis necessidade. A todos os sofrimentos dai, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, todo justiça. Crede que estas sábias palavras, amai bastante para serdes amados, caminharão. Elas são revolucionárias e seguem um caminho fixo, invariável. Mas já tendes ganho, vós que me escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Tendes de tal modo mudado em vosso proveito que aceitais, sem contestar, uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade que outrora rejeitastes. Ora, daqui a 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderam ainda entrar em vosso cérebro. Hoje, que o movimento espírita deu um grande passo, vede com rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nos ditados dos espíritos. São aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É porque essas ideias respondem a tudo que há de divino em vós. É que estáis preparados para uma sementeira fecunda. A do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso, e como tudo se encadeia sob o dedo do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas nessa permuta universal de amor ao próximo. Por ele, os espíritos encarnados, julgando e sentindo melhor, se estenderão as mãos desde os confins do vosso planeta. Reunir-se-ão para se entenderem e se amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito em O Livro dos Espíritos, tu produzirás o grande milagre do século futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação dessa máxima bem compreendida. Amai bastante, a fim de serdes amados. Sansão, membro da Sociedade Espírita de Paris,
1863. O egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Emmanuel, Paris, 1861. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada, mas seria preciso para isso que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava àquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse. Não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado e esconderia porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria. Ficai bem compenetrados disto. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aquele que vos olham com desdém, e deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia, em seu reino, ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade, digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Pascal, Sens, 1862. A fé e a caridade. Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens
uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar em verdade impulsos generosos mesmo nas pessoas sem religião, mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoístico, não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem a perseverança, a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres se queira iludir sobre a sua destinação neste mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material, sem contar as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades. É também um meio de vos aperfeiçoar em vos exercitando na caridade, porque não é senão a força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Entretanto, tendes razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo, se a procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, e em nossa sociedade, não é preciso para seres cristão nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Finalizamos este momento agradecendo o apoio de nossos amigos espirituais que nos acompanharam, seguindo confiantes e perseverantes na valorização de nossa vida e no Evangelho de Jesus, com a prece aos Espíritos protetores do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida, dai-me a força de suportá-las sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre meus defeitos e elevai de sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que assim seja. Permaneça nesse instante, sentado confortavelmente, para realizar o autoabraço. Abrace-se de maneira prazerosa e confortável e repita comigo: eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu amo a vida, eu me amo. Que assim seja.